ter alegria, saúde, é tudo que buscamos a cada dia para viver mais e melhor. E o programa de hoje nós vamos falar sobre esperança. Esperança nos avanços da medicina. Fique conosco, o programa Viver Mais e Melhor já está no ar. Quem nunca ouviu falar sobre terapia celular? Uma nova proposta de tratamento para diversos tipos de doenças, como, por exemplo, doenças cardíacas, doenças neurodegenerativas, como a esclerose múltipla e até mesmo câncer. E para falar sobre esses assuntos, está conosco em nosso estúdio a doutora Elisandra Gava, que vai falar sobre terapia celular, sobre células-tronco. Muito obrigada por receber o nosso convite. Boa noite, Silvinha. É um prazer estar aqui no seu programa, falando desse assunto tão importante, né, tão discutido na mídia atualmente, que é o uso das células-tronco na regeneração de diversos tecidos e também no tratamento de várias doenças. A terapia celular, ela é uma nova proposta de terapêutica para diversas doenças. Então, o que eu trouxe aqui, Silvinha, foi um esquema para poder explanar melhor e mostrar melhor o que são as células-tronco. Achei interessante a história da árvore, porque aqui mostra realmente o que é células-tronco. Então, a célula-tronco, Silvinha, é uma célula que tem uma capacidade bem peculiar e específica por ser uma célula indiferenciada. O que quer dizer isso? Ela é uma célula que é capaz de se transformar em diversos tipos celulares, como, por exemplo, uma célula do osso, uma célula nervosa, uma célula adiposa. Por isso que ela é chamada, então, de célula-tronco. É como se fosse a célula-mãe. Doutora Elisandra, célula-tronco é uma célula super interessante, porque no final ela vai diferenciar em várias células. Como que é isso? Então, a célula-tronco, ela é uma célula indiferenciada. Isso quer dizer que ela
tem a capacidade de se transformar em diversos tipos de células. Então, é como a célula-mãe, a célula-tronco, como se fosse a célula-mãe, o tronco de uma árvore, que com a capacidade, então, de gerar diversos tipos celulares, como, por exemplo, uma célula óssea, uma célula nervosa, uma célula do tecido adiposo e até a célula-tronco, por exemplo, embrionária, ela tem a capacidade de se diferenciar até 200 tipos de células do nosso corpo. Então, quer dizer que se alguém está faltando algum desses tipos de células, se colocar dessa célula-tronco no local, é capaz de formar outras células naquele lugar. Sim, essa é a Olha proposta da terapia celular. Uhum. A terapia celular, na verdade, a proposta dela é regenerar aqueles tecidos que foram lesados, ou por um trauma, ou por uma doença, através do uso dessas células que são indiferenciadas. Então, essas células são colocadas, né, na região da injúria, do trauma, e Como, o objetivo por exemplo, seria... um exemplo prático disso, que a gente pegaria uma célula-tronco e colocasse em que exemplo, por exemplo? Vamos, que tipo de então, enfermidade? Queimaduras. Até na regeneração que é muito utilizado na regeneração de tecido ósseo, né, por perda, por fratura, ou até mesmo, no nosso caso, na odontologia, que existe na perda dos dentes, a gente tem, consequentemente, uma perda óssea, e esse osso, ele é importante para depois... Quer dizer que você ter ao longo do tempo iria formar osso, mas com a célula-tronco a gente poderia acelerar essa esse formação processo. do osso. Então, isso é regeneração tecidual, isso é terapia. Então, a terapia, ela não é somente para tratar doenças, mas também tratar locais injuriados. Né? Ou seja, repor tecido perdido. Existem algumas células, então, diferenciadas para fazer essa função, que são as células-troncos. Que tipo de células são essas? Então, existem as células-tronco embrionárias e, atualmente, as células que estão sendo mais estudadas para esse objetivo, né, o objetivo do uso na terapia celular, são as células adultas. O que quer dizer isso? Essas células adultas, elas são encontradas, como o próprio nome diz, no indivíduo adulto, né? Então, elas são células, podem ser encontradas em diversas partes do corpo, como, por exemplo, a medula óssea, no cordão umbilical, na placenta, e também no folículo piloso, na pele, ou seja, em todas as partes do nosso... Então, você pode colher essa célula-tronco nessas regiões. Para ser colocadas em outras regiões para formar outros tipos de tecidos. Sim. Então, essas células-tronco, essas células-tronco adultas, elas têm uma característica de se diferenciar em células, normalmente, do tecido de onde elas são retiradas. Eu entendi, então, que a célula da medula óssea, ela vai formar, então, células do sangue. Quando, então, é uma célula-tronco adulta, ela tem a tendência de fazer a formação de células daquele local. Sim. Então, Silvinha, a células-tronco da medula óssea, ela tem uma característica bem especial, a medula óssea, na verdade, porque ela tem populações diferentes de células-tronco. Então, ele tem uma população que é específica para a regeneração de células do sangue. E tem outra população de células da medula óssea que são específicas para a regeneração de outros tecidos, como, por exemplo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso e até mesmo o tecido adiposo. E quando eu preciso, então, de fazer uma regeneração de um outro tipo de tecido? Então, eu precisaria de uma célula-tronco que não seria uma célula adulta. Então, Silvinha, essa é uma pergunta interessante. As células-tronco adultas, elas dependem muito da origem embrionária delas. Tá? Por exemplo, as células da medula óssea, elas tiveram uma origem de um folheto embrionário diferente das células, como, por exemplo, das células da polpa dentária. Então, dependendo da origem dessas células, lá no desenvolvimento embrionário, elas vão ter a capacidade de se diferenciar em um tipo de célula ou em outro tipo celular. Olha. Então, o que é interessante na nossa pesquisa é que as células da polpa dentária, que foram recentemente descobertas, elas mostram uma capacidade com características mais embrionárias do que células adultas. Por quê? Apesar delas estarem localizadas, né, no dente, elas têm uma capacidade de regenerar tecidos muito importantes, como as células do tecido nervoso e até mesmo do tecido cardíaco. Então, é um tipo de célula que hoje está sendo explorada não somente para os estudos de regeneração de tecidos da cavidade oral, né, que seria a própria polpa dentária, que a proposta do uso dessas células é na regeneração da polpa, né, para substituir o tratamento de canal,
também usadas na regeneração de tecido ósseo, uma proposta para regeneração. Por exemplo, quando se extrai um dente, há um tempo para se formar um novo osso. Com a célula da polpa colocada naquele local, há uma formação óssea mais rápida? Sim, a proposta é essa, é acelerar esse processo de reparo. Tá? Então, alguns grupos de pesquisas, até mesmo no Brasil, têm focado no estudo dessas células-tronco de polpa dentária por causa dessa plasticidade dela, essa capacidade de gerar neurônios. Olha, isso que é interessante. fantástico. Muito. Então, nós temos grupos estudando o quê? Doenças neurodegenerativas. Por exemplo, esclerose múltipla, seria uma esperança para quem tem esclerose múltipla. Lesão medular, né, para pacientes paralíticos. Então, já tem modelos de estudo em animais no Brasil, onde os pesquisadores colocaram essas células em lesões medulares de cães e, já num período de 4 anos, esses cães voltaram a andar. Tá? Olha, tem também o uso dessas células na retina, por exemplo. O olho tem uma região chamada de limbo, que é a região de células-tronco do olho para a regeneração dessa região. No caso de queimadura química, tá, esse limbo ele é perdido, ou seja, o olho não tem mais esse nicho de célula-tronco responsável para o reparo desse tecido. E quando injetada nesse local? Sim, então as células-tronco da polpa dentária também estão sendo usadas, né, com esse objetivo de regenerar esse tipo de tecido. E hoje esses estudos, doutora Elisandra, está assim, mais restrito somente em animais? Em animais, somente por enquanto em animais. Recentemente já houve uma resolução, foi em março de 2011, a Vigilância Sanitária já abriu uma resolução propondo um comitê de assessoramento desses centros de pesquisas para a progressão dos estudos em animais, né, a passagem dos estudos em animais para seres humanos. Essa célula-tronco que a gente está falando tanto aqui, que existe na polpa dentária, é dentro de um dentinho de leite, né? Porque não é um dente adulto, né, doutora Elisandra? Ela pode ser encontrada tanto no dente de leite, porque o foco do nosso trabalho é no dente de leite, pela capacidade que ela tem de proliferar muito mais do que uma célula de dente adulto. Isso não quer dizer que o dente adulto não tenha. Ele também tem as células do tronco. Como, por exemplo, aqui seria esse caso é um germe dentário, tá? Certo. Um germe, por exemplo, de um dente de siso. Tá? O nosso trabalho também foca em algumas regiões do órgão dentário, como, por exemplo, no germe dentário de dentes de siso, que o desenvolvimento está aí nessa fase dos 9 aos 13 anos, que é um dente que erupciona numa fase tardia. Então, é uma fase que a gente consegue coletar essas células também. Mas teria que remover esse dente antes dele ficar adulto? Sim, antes da fase adulta. Tá? E também numa área mais desenvolvida, num tempo mais desenvolvido, uma região chamada papila apical, onde a raiz ainda não foi formada. Então, nessa região, nós também fazemos a coleta desse tipo de célula. Ou seja, você precisa dessas células dentro dessas polpas dentárias para desenvolver a sua pesquisa. No próximo bloco, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Aguarde!